quero pegar esse processo americano para trazer aqui para o Brasil. A gente tem visto possibilidade ou expectativa de um corte bastante aprofundado de juros lá nos Estados Unidos e abrindo essa boca de jacaré aqui no Brasil com possibilidade de elevação. A gente já conversou sobre o quanto isso poderia trazer de impacto positivo aqui para a nossa Bolsa, principalmente quando o gringo ele olha esse diferencial, ele vê o dinheiro um pouco mais abundante com o corte de juros e ele busca dar uma apimentada na carteira. Você vê que a gente tem possibilidade de continuar esse processo de rally, esse processo de elevação do nosso mercado, de empresas ainda sendo demandadas pelos investidores estrangeiros, nesse processo inicial ainda de corte de juros lá nos Estados Unidos? Vamos observar que até esse momento, quase 40 bilhões de dólares saíram do Brasil. Tá? Os estrangeiros foram buscar um local mais seguro, fugiram do risco Brasil. No entanto, com essa queda iminente da taxa de juros nos Estados Unidos, investidores buscam um mix diferente, principalmente para que essa composição de carteira tenha um maior retorno. A expectativa nessa estrutura, uma vez que já entrou quase 10 bilhões, aliás, um pouco mais de 10 bilhões nas últimas semanas no Brasil, tudo indica que, uma vez que mantido a taxa de juros onde está, ou um aumento de 0,25, que eu acredito que deva acontecer na próxima reunião do Copom, vamos ter um movimento duplo, né? A gente vai ter uma correlação positiva entre a renda fixa e a renda variável. Nós vamos trazer dinheiro para o Brasil para fazer, contar com esse retorno, o famoso IPCA mais alguma coisa, né? Porque eu tenho até inclusive IPCA mais 9 na minha carteira. Então a gente vai ter muito dinheiro entrando para fazer uso desse diferencial de taxa de juros, só que sempre tem a pimenta do acarajé. Né? O Brasil é a pimenta do acarajé dos gringos. Esse dinheiro não vai entrar maciçamente na renda variável, e nem deveria. Né? A gente vai ter um pedaço desse capital que entra, esse fluxo, um pedaço dele, obviamente, vai para a renda variável. Eu não acredito que a gente vai recuperar esses quase 40 bilhões de uma vez só. A gente precisa mostrar que, de fato, as empresas estão rentáveis, elas estão aumentando o top line, aumentando o bottom line, e que a gente tem oportunidades muito além do setor agro. Essa é uma das grandes questões no Brasil. O Brasil cresceu, no último trimestre, 1,4%. Só que desse crescimento acelerado, acima das expectativas do mercado, grande parte, se não a maior parte dele, veio do impulso fiscal. E existe limite para o impulso fiscal. Grande parte disso é o governo botando dinheiro para rodar. O grande problema do impulso fiscal é o retorno marginal negativo. Primeiro, o real que você coloca na rua tem um retorno positivo, ele retorna acima de R$1. Nós já estamos num ponto que o governo já impulsionou tanto com o fiscal, cresceu tanto o gasto real na toada de 15%, que não sabemos, porque essa é uma conta muito difícil, mas a gente sabe que existe um limiar, que essa próxima unidade de capital que o governo coloca no mercado, ele passa a ter um retorno zero e dali ele passa a ter um retorno negativo. Custa mais caro botar esse dinheiro no mercado do que manter esse dinheiro e deixar de fazer esse gasto. Na minha opinião, esse limiar ele já foi tocado. Né? A gente já gastou cerca de 6% do PIB em impulso governamental, em termos de impulso fiscal. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E isso tem muito a ver com o nosso déficit primário, que já passa dos 2,5%. E, para mim, primário não significa nada, senhoras e senhores. Para mim, primário é coisa para inglês ver. Para mim, o que conta de verdade é o déficit nominal, que a gente já está passando dos 10%. Isso tem um impacto nefasto na dívida pública. A gente está vendo até a composição, né, das emissões de papéis brasileiros, né, principalmente atrelados à inflação e atrelados à Selic. A maior parte da composição das emissões primárias do Brasil passaram a ser assim. Isso é muito preocupante porque deixa o Brasil em qualquer tipo de resvalo ou soluço que aconteça, tanto de inflação como de Selic, a dívida tende a ser explosiva.
Ô, Vandir, que você comentou, né, que o impulso fiscal já chegou no limiar, não tem mais como fazer isso ou não tem mais espaço para dar esse impulso fiscal. Por mais que a gente tenha visto, e aí essa é uma grande questão, porque o PIB cresceu justamente por conta desse movimento, isso pode trazer alguma percepção para o governo de tá dando certo, vamos manter isso aí, vamos expandir isso aí e colaborar e ratificar essa ideia do gasto é vida? É isso que eu acredito. Eu já venho dizendo isso há muito tempo aqui. Eu não acredito que na iminência da maior e mais relevante eleição que o país já passou, que vai passar, né, que vai ser 2026, num ano eleitoral 2024, governo com apenas 8% dentro de todo o seu orçamento para gasto discricionário, diz que o governo vai parar aí, uma vez que existe uma percepção que deu certo. Existem poucas vozes tecnicamente relevantes dentro do governo, eu falo relevante, que tem algum tipo de ouvido do Lula ou até mesmo do ministro, né, que poderiam colocar a pauta de que o retorno começou a ser negativo do gasto fiscal. A gente precisa parar de gastar e a gente precisa tomar algum tipo de decisão estrutural na desvinculação dos gastos obrigatórios. Principalmente a questão do mínimo e principalmente a questão da Previdência, né, que elas estão interrelacionadas. Você viu com bons olhos a recente fala aí do ministro Fernando Haddad? Ele até falou, né? A gente pode rever essa vinculação e até quando foi questionado a respeito da questão do gás, né? Porque ele falou, tem pouco espaço para fazer movimentações. E aí o governo conseguiu fazer uma movimentação por fora, interpretada até mesmo como uma pedalada por algumas pessoas, a respeito da questão do gás. O ministro falando, pode voltar atrás, pode rever os parâmetros e tudo mais. Você viu com bons olhos essa percepção ou quando o presidente Lula põe uma coisa na cabeça é difícil de tirar, Vandir? O Lula não quer sofrer um impeachment. Existe muita gente de olho em puxar o tapete do Lula. Qualquer escorregada? Qualquer escorregada, ele tem um Congresso que é o mesmo Congresso da Dilma, né? Quem tirou a Dilma foi o Centrão e quem botou o Lula foi o Centrão. Quem tirará o Lula, no caso de uma pedalada, é o Centrão. E existe demanda para isso. Sábado, nós vamos ter um diapasão muito sério do que vai acontecer na Avenida Paulista. Se a gente tiver 1 milhão, 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista para protestar contra a governo, STF e demais pautas, nós podemos ter um problema. Porque o Centrão gosta de ver o que acontece nas ruas. É como ele funciona. Tanto é que ele é o Centrão. Se tiver sangue nas ruas, a cabeça do presidente rola. Se não tiver, não rola. Por isso que o Lula, muito acertadamente, ele é um animal político, ele é um sobrevivente. Já deve ter dado a deixa para o ministro Fernando Haddad falar, olha, não, o gasto para todos tem que estar dentro do limite fiscal e da regra fiscal. Botou para fora, através da Caixa Econômica Federal, que é uma pedalada, abre um flanco muito sério para sofrer algum tipo de represália. E isso custa muito caro, porque o Centrão ele não ataca automaticamente. Ele guarda a carta na manga. Aí, se aparecer alguma coisa, de novo, com relação a emendas de relator, emendas PIX, ou alguma coisa que o Centrão quer, ele tira essa carta e coloca o zap na mesa. Aliás, cola na testa do presidente Lula. E aí é o grande problema. Então, ninguém quer estar em dívida. E o governo Lula usou de um subterfúgio complicado, que foi alistar o STF na pessoa do Cláudio Dino, para ir atrás das emendas PIX. Isso criou e existe um ambiente muito negativo para o governo dentro do Congresso. Então, qualquer tipo de resvalo onde haja a percepção ou a verdadeira pedalada, que seria o caso de usar a Caixa Econômica Federal para repassar dinheiro do Vale Gás, não, do Gás para Todos, mudou o nome agora. Isso seria uma maneira de ter ainda mais expansão do gasto fiscal
né, do impulsionamento, do impulsionamento fiscal, do impulsionamento do governo, e que isto estaria fora do arcabouço fiscal. Isso criaria grandes problemas. A verdade é o seguinte: alguma coisa vai acontecer e eu tenho explicado, falado de novo aqui. Nós temos 3 opções. Ou corta gasto, revisando principalmente as vinculações, tanto o que acontece com a taxa de crescimento econômico, esse potencial de crescimento real de 2,5%, e o mínimo sendo valorizado acima da inflação, porque isso impacta demasiadamente, principalmente, a Previdência, que é um dos grandes problemas. Como é que a Previdência pode custar 16% do PIB do país? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, né, a gente tem uma situação que ela vai ter que ser endereçada. A maneira de endereçar é cortando custo, aumentando imposto ou fazendo inflação. A minha opinião é que nós vamos ter mais impostos e mais inflação. Só que tudo indica que a gente já chegou ao máximo de imposto como a estrutura fiscal brasileira é hoje. A não ser que o governo queira dar um cavalo de pau e crie novos impostos. O ataque, por exemplo, tudo aquilo que vai passar pelo Congresso Nacional, a chance de aumento de imposto, principalmente na fala do próprio Lira, é que tem 0 chance. Então isso teria que ser alguma coisa assim, momentânea, através de uma medida provisória, que é muito problemático para um governo que quer ser eleito. Então, para mim, a minha aposta e a aposta do mercado e o que a gente tem visto é que nós vamos ter mais inflação. Não tem espaço para cortar. Politicamente, não dá. Não tem espaço para aumentar, nós vamos inflar. Nós temos um novo Banco Central, um Banco Central que ainda não se provou, é um Banco Central completamente alinhado com o governo, inclusive com o presidente do Banco Central, que foi apontado semana passada. Eu digo para vocês, eu torço pelo Galípolo, mas ele não tem meu voto de confiança. As falas, né, pretérias dele, né, as crenças do Galípolo no passado, a posição alinhada com o MMT, né, que é uma teoria totalmente acadêmica, sem nenhum tipo de aplicação prática. A única vez que ela foi tentada a ser feita num país de primeiro mundo foi no Reino Unido, com a primeira-ministra Liz Truss. O governo caiu. Disparou o MSCI do Reino Unido. Então, a gente não quer isso com o Brasil. Mas a chance de algo parecido, eu não descarto. É por isso que existe muita pressão na expectativa de aumento de taxa de juros. Ô Vandick, muitos pontos, né, importantes que a gente está tratando aqui, e você foi agora para a questão do Banco Central, e a gente sabe que o Banco Central está monitorando